Olá, pessoal, me ouvem bem? Posso seguir de máscara? Tudo bem? Bom, então, bom dia, muito feliz de estar nessa cidade maravilhosa, não tem como desembarcar em São Paulo. E a imagem que fica é o Rio de Janeiro continua linda, né, gente? Graças a Deus, e que esse seja não só o nosso presente, mas o nosso futuro. E meu nome é Cassiana Boazzi, eu sou fundadora da Lifelong Workers, trabalhei muitos anos no corporativo, empresas de grande porte, e vim bater um papo hoje com vocês sobre novos modelos de trabalho e vida. E o que eu tenho a ver com isso? Hoje eu sou uma profissional de futuros e foresight, que é uma espécie de cenários, análise de cenários futuros e tal. E o que eu trago para vocês, então, é um papo que está além de modelo híbrido, além de modelo remoto. Tem um quesinho aí de anywhere, mas a gente vai falar um pouco mais de emoções e pessoas. Então, para começar, quem aqui nunca teve vontade de largar absolutamente tudo, né? E falar assim, quer saber, eu só vou viver do que eu amo. É isso que as pessoas estão fazendo, meu chefe fez isso, minha chefe fez isso. É isso que eu estou sentindo, o meu chamado. E isso, gente, pode parecer utopia, mas é o que tem acontecido cada vez mais mundo afora. Pode ser ainda uma minoria de pessoas em relação ao que a gente vê por aí, mas é um movimento crescente. E isso vem, inclusive, de duas grandes tendências que estão tomando forças avassaladoras nos últimos anos, e é sobre elas, especialmente, que nós conversaremos mais um pouquinho. A importância do significado e a experiência de viver o tal do fluxo. Então, como todos sabem, estamos nesse contexto aí, com um nível de incertezas fora do normal, né? Mas, acima de tudo, a gente continua percebendo a nossa incapacidade de lidar bem com isso. É impressionante, né? Mas eu não tenho a menor dúvida de que a resiliência de cada um de vocês aqui, minha, de todos nós, com certeza já foi para o próximo nível depois de 2 anos de pandemia global. E é disso que se trata, inclusive, esses novos modelos de trabalho e vida. A gente precisa buscar trabalhar significantemente a nossa resiliência. Não só os profissionais, mas inclusive as empresas, as organizações. E para vocês terem uma ideia, tem um cenário arquétipo chamado colapso, desenvolvido por um futurista renomado global chamado Jim Dayton. E o que são cenários? Né? Cenários são, nesse caso, é um cenário arquétipo. Então, nós trabalhamos com cenários para que a gente possa exercitar as nossas suposições de futuro e, inclusive, conflitar com as nossas visões de mundo, porque todo mundo aqui tem uma determinada visão de mundo, e a gente precisa começar a se conscientizar disso, que temos vieses, e a gente trabalha com cenários por conta disso. O que diz no cenário de colapso? Quando eu apresento isso para quem passa nos workshops comigo, o pessoal fala assim, ai meu Deus, é o apocalipse. Gente, não foi praticamente o apocalipse que nós vivemos aí quando descobrimos uma pandemia global? Então é basicamente o seguinte, gente, o colapso, ele não é um cenário apocalíptico. Ele é um cenário, sim, onde muitos sistemas se desintegram, mas, como tudo tem um lado bom, é exatamente esse tipo de cenário, esse tipo de contexto, que geram novas e boas situações. E essas novas e boas situações só podem emergir desse tipo de cenário. Caso contrário, a gente continua vivendo ali nos ciclos viciosos, que é tão comum, né, como estávamos, como sentíamos que estávamos, e é muito difícil a gente, de certa forma, acordar desses ciclos. Então, foi só por conta desse contexto, desse tipo de cenário, que nós voltamos a sentir. Nós saímos, de certa forma, de tamanha racionalidade, como nós estávamos tentando nos comparar cada vez mais com as máquinas. Nós estávamos nos tornando máquinas, quer a gente queira, quer não, cientes disso ou não, gostando disso ou não. E aí a gente volta a sentir. A gente sente a dor do outro, a gente sente o isolamento, a gente sente o silêncio. E aí a gente sente no nosso corpo que tudo isso reverbera questões
que jamais a gente tinha tempo para refletir sobre isso. E, consequentemente, isso impacta no trabalho, nos negócios e na vida. Então, como eu falei, nós estávamos anestesiados, viciados até. E para vocês terem uma ideia do que é um pouquinho desse sentimento, então, da importância do significado, imagina o seguinte: lembrem aqui, cada um de vocês, de uma situação em que vocês receberam um feedback, né, um retorno de alguém, por vocês terem feito algo muito legal para essa pessoa. E especialmente se vocês fizeram com muito prazer. Sabe aquele sentimento de quando você recebe aquele feedback, você fala, poxa, que bacana, né? Que gostoso ter ouvido aquele feedback daquela pessoa. Isso é sentido, isso é intangível. E quando a gente fala da importância do significado, é isso. É perceber o valor, a importância. Isso é sentido. Isso não é um papo diferente de propósito. Propósito é o objetivo, finalidade, é tangível. A gente explica facilmente propósito. Ah, Cassiana, propósito não é mais importante? É lógico que é. Só estou dizendo que a importância do significado é outra parada. A gente está falando de um próximo nível do sentir. Então aqui, para vocês terem uma ideia, aqui saiu essa reportagem na BBC News recentemente, falando que agora a grande renúncia, também conhecida como Great Resignation, passou a ser o Great Reshuffle, que seria a grande ressignificação do trabalho e da vida. E ali, um comentário do CEO do LinkedIn falando sobre o Great Reshuffle, onde ele diz o seguinte: do que se trata, né, de forma sucinta na visão dele, um momento único visto em toda a história do trabalho. Profissionais estão repensando não apenas em como eles trabalham, mas por que eles trabalham. Estão priorizando flexibilidade e satisfação como jamais aconteceu antes. As pessoas estão mesmo dispostas a realizarem mudanças significativas em suas vidas e mais, aprenderem as habilidades que forem necessárias para fazer isso acontecer. Sim, isso está acontecendo, não é só no Brasil, é no mundo. Provavelmente alguns de vocês já estejam sentindo isso, ou alguém que vocês amam, esteja passando por isso. Se ainda não estão, possivelmente devem estar se questionando aí sobre por que vocês trabalham. E inclusive fica a minha recomendação de um documentário na Netflix, de uma diretora brasileira, muito boa esse documentário, que chama Quanto Tempo o Tempo Tem. Te faz ir para outros níveis de reflexão sobre o valor do nosso tempo, o valor do nosso trabalho, e ajuda bastante também a nos ressignificar o nosso trabalho, renda e vida. Aqui o movimento qual eu fundei, a Life on Workers, para vocês terem uma ideia, onde a proposta é a ressignificação do trabalho e da vida. Todas essas referências, gente, no final eu tenho um slide com QR Code, leva para todas as referências para vocês se aprofundarem se vocês tiverem interesse, tá? O que é importante a gente entender? É importante a gente entender que uma grande tendência como essa, ela é altamente transformacional, porque para uma empresa conseguir reter talento hoje, ela precisa considerar que isso está acontecendo no mundo inteiro e cada vez mais. Ela já vem de uma confluência de tantas outras tendências. E essas outras tendências já vinham se fortalecendo muito mais. Então não é uma coisa assim que deu uma loucura em todo mundo por conta da pandemia. Não é isso. A pandemia foi um estopim para a gente chegar em Great Reshuffle. Mas, quando a gente entende sobre futuros, tendências e como tudo isso acontece, a gente também tem que começar a abrir os nossos olhos para os sinais mais fracos e como que as coisas vão confluindo até chegarem nesse tipo de movimento. Então, só repassando aqui para vocês, rapidamente, né? Quais eram as tendências, por exemplo, que já tinham antes? A de bem-estar, atitude empreendedora em todas as gerações, de uma forma infinitamente mais entendida por todas as gerações, o que faz com que as pessoas passassem a ter menos medo de pedirem as suas contas dos seus empregos seletistas. Aí, só um minutinho. As organizações cada vez mais orgânicas e autogeridas. Aqui no Brasil ainda temos poucas, mas estão crescendo cada vez mais. Recomendo que vocês acompanhem principalmente movimentos holocráticos e organizações TEAL. A tecnologia deveria jogar a nosso favor, sair
Science, no finalzinho do ano passado, dizendo o seguinte: 81% das pessoas acreditam que a automação deve sim nos levar em direção a um modelo de trabalho e vida com mais significado. Então é isso que as pessoas estão procurando. As empresas estão começando a criar esses ambientes propícios de trabalho, mas ainda o caminho é longo. Mas tudo bem, tem que começar de algum lugar, né? Aqui nós temos um programa no canal do YouTube, e aqui a gente fala o que é ser life worker. Então são 6 pessoas explicando como tudo isso se dá na prática nos negócios, como que a gente distribui tarefas, como que a gente avalia as nossas performances, enfim. É um modelo que quem chega, a gente acha que é até um pouco caótico, mas conforme você chega, você percebe que não é caótico, é caótico, né? O CEO antigo da Visa definiu esse tema e existe um limite ali perfeito de você entender o caos e a ordem, e é disso que se trata um pouco. Também temos alguns casos lá, por exemplo, de outras pessoas e outros profissionais vivendo esse tipo de situação. Aqui um caso, liderança da Roche, falando como isso acontece dentro de uma indústria farmacêutica. A CBI Tegos, uma empresa de médio porte, de aproximadamente 300 funcionários. E parece um papo, às vezes, filosófico, né, espiritualizado demais. Pois é, mas alguns investidores já estão de olho nisso também. Queremos empresas com alma, afirma a Patrícia Moraes, da Unbox Capital. Ou seja, temos também livros, para vocês terem uma ideia, que é Empresas com Alma. Temos um outro livro também, que é o Empresas que Curam, o Healing Organizations, tá bom? Para vocês terem uma ideia de algumas referências. E aqui, falando então agora da segunda tendência, o viver em fluxo. O que acontece? O viver em fluxo, geralmente, ele é uma consequência de quem já começou a viver um pouco mais na pele, a primeira tendência, acaba confluindo para essa segunda tendência. É muito raro alguém já vir direto para o viver em fluxo se ainda nem passou pelo processo do ressignificado do trabalho e da vida. Mas sim, tem pessoas que já estão vivendo em fluxo sem mesmo terem ressignificado isso. Isso tem um pouco a ver por conta da obra do que o psicólogo húngaro Mihaly traz. Eu vou passar aqui um pouquinho o slide dele, mas quem já ouviu falar do Mihaly? Ele é um psicólogo húngaro, ele tem um livro muito conhecido chamado The Flow, tem um TED dele também, muito conhecido. E o que o Mihaly traz, ele de certa forma sistematizou como funciona esse processo de você viver o fluxo e a alta produtividade, que gera um sentimento de felicidade para o profissional jamais visto em alguns profissionais. Então ele sistematizou isso. É legal que o Mihaly traz? Sem dúvida nenhuma, e eu recomendo, se você quer entender de viver o fluxo, é um ponto de partida. Mas viver o fluxo não é só o que o Mihaly compartilha com o público. Viver o fluxo tem muito a ver também com o entendimento sobre a vida, sobre biologia e questões até mesmo mais espiritualizadas. Tem muitos saberes ancestrais por trás desse entendimento do que significa viver o fluxo e trazer isso para o seu trabalho, trazer isso para negócios e como que você vai, inclusive, ganhar a vida, né? Se é que a gente não precisa ressignificar isso também. Então, aqui de uma forma geral, aqui ó, o Mihaly, como eu falei, fica esse TED aí, a recomendação também para que vocês assistam. Do que se trata viver o fluxo? São experiências de trabalho em plenitude, acima de tudo. Uma verdadeira experiência onde você jamais relaciona o trabalho com qualquer coisa árdua. Quem aqui diz que o meu trabalho não tem nada de árduo hoje? Levanta a mão, só para a gente ter uma ideia. Oh my gosh, encontrei uma. Por quê, gente? Porque quando a gente começa a entender da ressignificação do trabalho, do porquê a gente trabalha, e a gente começa a se envolver nessa proporção, a atividade faz tanto sentido para você. Você sabe, a prioridade é 10 perante o grupo de trabalho. Mas você acordou hoje e falou, não, eu tenho que fazer isso. É agora, eu estou sentindo, isso também tem a ver com sentir. E aí o seu colega de trabalho vai falar, imagina, essa é a última das prioridades. E você fala, não, me esquece, vou me fechar aqui e vou fazer isso. É um pouco disso que se trata, é por isso que para as empresas e para grupos de trabalho ainda é um pouco desafiador se entender com esse processo. Mas bem
você entra numa atividade desse tipo, existe uma integração entre você, a atividade e o tempo. Então, por exemplo, você não fica ali contabilizando, eu tenho 4 horas para terminar essa atividade. É uma atividade que você sabe que poderia terminar em aproximadamente 4 horas, e é uma atividade que se levar 3 dias, está tudo bem, você está no fluxo, você está entendendo que está no fluxo. Então, uma outra característica é que o nível de concentração e foco, quando você se coloca nessa atividade do viver em fluxo, nessa entrega, é fora do normal. E também existem processos para isso. Você dá sim o seu melhor. Aqui não é a hora de mentalidade ágil. Não existe essa coisa de vai. MVP, o bom é melhor que o outro. Não. Tem até um quê de perfeccionismo na hora da realização da sua tarefa. Mas você também não está preocupado com o que os outros estão pensando. Isso é um pouco do que é viver no fluxo. Mas viver, gente, é bem diferente. Sentir tudo isso que eu estou falando é bem diferente do que só teorizar. Questões básicas, essenciais. Confiança, e a confiança aqui não é confiança só no outro, é confiança em você mesmo e no processo. Isso daqui é um trabalho que não é uma receita de bolo e não é em um mês que se desenvolve a confiança que se precisa para viver tudo isso que eu estou falando. É um processo contínuo, mas muito transformador e evolutivo. E, acima de tudo, abrir mão do controle, que indiscutivelmente é uma das partes mais difíceis. Todo mundo aqui quer abrir mão do controle, ou sente de abrir mão do controle, mas na hora que a gente está vivendo isso e recebendo o feedback das pessoas, a gente percebe que a gente não está abrindo mão do controle tanto quanto deveria. Então, é um processo que a gente vai aprendendo e, no fim das contas, E no fim das contas, então por onde começar essas transformações todas, né? O primeiro ponto é, transforme-se, começa por você, não pelos outros. Se você pensa em viver tudo isso um dia na sua vida, pense o seguinte, não adianta você já levar essa discussão toda que eu acabei de falar aqui para dentro da sua organização, para o time de trabalho, porque pode sim soar um tanto caótico. As pessoas precisam de um tempo, uma preparação, uma evolução para viverem isso. Cassiana, mas então não é utópico? Não é utópico. Tem bastante gente vivendo e, como eu falei, eu trago várias referências de como começar esse processo. Mas, acima de tudo, começa em você. A partir do momento que você começa a viver isso, começa a compreender, começa a se transformar e já saibam que vai mexer em muitas das nossas sombras, mas é legal também, porque depois que você passa, você vê que, poxa, eu fui mesmo para o próximo nível, né? E o nível do trabalho, assim, você começa a perceber como o trabalho de verdade passa a ficar cada vez menos árduo e ele se integra com a sua vida numa proporção. O pessoal me pergunta muito assim, Cassiana, mas se eu começar a misturar muito trabalho e vida, eu vou tumultuar demais. Não, parte do viver em fluxo é que não tumultua. Você sente que sua vida não está tumultuada. Para mim, uma coisa que foi essencial é eu ter saído da zona vibracional do medo e da escassez, que é o modelo de pensamento dominante, o paradigma dominante de todos os nossos sistemas institucionais, organizacionais, sociais, relacionais. Então, para mim, um ponto que foi bem desafiador foi esse, porque não bastasse eu querer sair disso. Eu era cobrada, obrigada, eu era muito cobrada o tempo inteiro, que eu não sabia o que eu estava fazendo. E hoje eu me emociono da Patrícia, está aqui, Fernando e todo mundo trabalhando comigo e falar, é possível. E círculos viciosos, a gente precisa aprender a reconhecer esses círculos viciosos para que possamos viver estes círculos virtuosos todos que eu estou dividindo com vocês. Adultos são ótimos críticos da falta de paciência das crianças, não são? Olha os círculos viciosos como funcionam. Então a gente fala que as crianças estão sem paciência, estão imediatistas. Que mundo é esse? As crianças e os adolescentes, né? O que os celulares, os gadgets estão fazendo com as nossas crianças? E aí o adulto vai lá no WhatsApp, sabe o que ele escreve? No grupão, 5 linhas no grupo do WhatsApp e diz assim, gente, desculpa o textão. Não é só quem está pedindo desculpa, gente. A gente está normalizando o imediatismo e a gente nem percebe. Tanto quem está escrevendo desculpa o textão, quanto quem está esperando um pedido de desculpa de alguém que escreveu mais de 5 linhas, também está normalizando. É um ciclo vicioso e a gente nem percebe, né? Então, como é que a gente vai falar das crianças e dos jovens? Então, como a Greta já nos lembra, está na hora dos adultos crescerem.
A outra dica para conseguir viver tudo isso é ampliar sua visão sistêmica e impactos a médio e longo prazo. Indiscutivelmente, pensamentos de futuros, future thinking e tudo relacionado. A própria Unesco tem apoiado o desenvolvimento das pessoas no mundo inteiro para pensarem cada vez mais que futuros, como o Xavier já trouxe no começo, eles são criados, eles são permitidos, eles são influenciados, eles não são predestinados e nem previstos. Tá bom? Então, é extremamente importante desenvolver esse olhar. Aqui também eu trago um gráfico que eu retirei desse livro, o livro Design de Culturas Regenerativas, do Daniel Gohl, uma super recomendação para o novo século, não é nem só para a década, tá bom? Mostrando o modelo aqui sistêmico mundial do IFF, que é uma instituição de futuros, onde a gente vê, por exemplo, estamos aqui falando de trabalho, negócios, né? Então, basicamente, economia e riqueza, mas para cada ação nossa aqui, existem impactos sistêmicos em todos os outros pilares da sociedade. E a minha pergunta é, o que as empresas vão fazer desse momento em diante? Mas o que as empresas vão fazer nesse sentido, eu não sei, o papo vai se desenrolar muito nessa arena aqui hoje, mas o mais importante, você, o que você quer para si desse momento em diante. Viver em círculos cada vez mais viciosos ou virtuosos. Então, aqui, se vocês quiserem, todas as referências que eu mencionei, fiquem à vontade para acessarem o QR Code. O meu nome é Cassiana Tuosi, espero que de alguma forma eu tenha colocado alguma sementinha de reflexão e o que eu mais quero é poder ver que em pouco tempo todos aqui ficam ciclos cada vez mais virtuosos em vez de viciosos. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Cassiano. Realmente queríamos abrir esse palco esse dia com essas considerações um pouco macro, com a sua perspectiva. Fugir um pouco dos detalhes para acho que está conflitivo. Poder switchar. Mas para seguir com essa abertura, eu gostaria de chamar para o palco primeiro a Cláudia Wilson. A Cláudia Wilson